Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Matheus Prata e hoje estou ao lado do Plínio Wolff. Fala, pessoal. E é a primeira vez que eu estou com o Plínio como host, né, entrevistando duas pessoas, então é um prazer enorme. Pessoas de grande calibre, não é não? E para falarmos hoje de dor torácica na unidade de emergência. E para isso, a gente conta com dois grandes convidados. Pela primeira vez aqui no 12Cast, doutora Thaisa Lousada, cardiologista e ecocardiografista pelo Dante Pazanese, onde hoje é médica assistente do pronto-socorro, onde diariamente lida com decisões iguais a gente vai discutir aqui no episódio de hoje. E novamente aqui conosco temos também o Dr. José Nunes de Alencar, cardiologista e eletrofisiologista e pesquisador no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Autor do livro de Medicina Baseada em Evidências e do Tratado de Eletrocardiografia, entre outros, e tem como uma das principais missões a conscientização da população brasileira, dos médicos, né, da classe da saúde, sobre a oclusão coronariana aguda, que foi incorporada agora na diretriz brasileira, que é o tema da nossa discussão. Beleza, então começando aqui, né, o porquê da gente falar da dor torácica, qual que é a importância da dor torácica, né? Então, primeiramente, a gente sabe que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Ela é responsável por 2 milhões de mortes de homens e 2 milhões de mortes nas mulheres na população europeia. E a síndrome coronariana é a principal causa de mortes cardiovasculares. E a gente sabe que 44% das mortes cardiovasculares nos homens, né, são secundárias à síndrome coronariana e 40% nas mulheres secundárias à síndrome coronariana. E o que de fato, né, é a síndrome coronariana? Então, é o conjunto de manifestações clínicas, eletrocardiográficas e exames laboratoriais que estão associados à isquemia miocárdica aguda, né? 30% dessas síndromes coronarianas são relacionadas à angina instável, né? E o restante relacionadas ao infarto, né? Segundo o registro ACEPT aqui do registro brasileiro, né? E o que é o mais interessante? A principal clínica do paciente com síndrome coronariana aguda é, de fato, a dor torácica. E a dor torácica é extremamente prevalente, muitas vezes de difícil diagnóstico e possivelmente também letal, né? É responsável aí por 5 a 8 milhões de admissões nos Estados Unidos, nos pronto-socorros, sendo que 5 a 20% dessas admissões são de síndrome coronariana aguda, né? E o que é o mais alarmante? É que 1 a 10% dos infartos diagnosticados, né, eles acabam recebendo alta antes de fato de serem manejados, o que aumenta a mortalidade. E é por isso que é importante a dor torácica, o protocolo de dor torácica nesse contexto, e por isso a importância da nossa diretriz. Então essa diretriz veio muito bem, então a gente está muito feliz de ter com esses dois convidados aqui com a gente, para cada um com uma expertise muito grande nos temas que são abordados aqui, e a gente vai falando isso durante o episódio. Então sejam muito bem-vindos, Thaisa e Dr. José Alencar. Bom, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com o Prata, com o Plínio, que eu vi eles se formarem e tenho muito orgulho aí do que vocês estão fazendo, da parte de ensino e dos profissionais que vocês estão se tornando. E para mim é uma honra maior ainda estar participando aqui desse podcast junto com o José Alencar. Obrigada aí pelo convite. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo aí. Honra também estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite. É bom demais estar aqui de novo com vocês, né? Eu vi os três se formarem, né? Então é verdade. Eu fico feliz demais com isso, ver vocês brilhando. Não é possível que é só a primeira vez, Thaisa. E a primeira vez, iniciante. Se vocês acharam que o Plínio foi enciclopédia agora nessa introdução, tem que esperar a Thaisa falar. Não tenha dúvida disso. E acho que é interessante a gente falar primeiro o objetivo, né? Por que a gente tem uma diretriz de dor torácica? É justamente para a gente tentar pegar esse paciente que tem dor, que tem causas potencialmente graves, e a gente descartá-las. Então, o objetivo da dor torácica é a gente criar fluxogramas para a gente descartar dissecção de aorta, TEP e principalmente a síndrome coronariana aguda no caso do infarto, né? Que é o foco total da diretriz da nossa especialidade. Mas ela sempre coloca em pontos que a gente vai citar aqui, da gente não deixar passar esses diagnósticos relacionados à síndrome coronariana aguda. E aí, Isso, exatamente, né? Então, eu acho que a diretriz, ela ficou bastante didática, né? O que ela fez? Ela dividiu em 4 passos a avaliação da dor torácica. Eu sempre gosto de dividir em passos, né? Mas dessa vez não fui eu, foi a diretriz, né? Então, primeiramente, ela começa com o atendimento inicial, né? Seguido, depois, né? Da avaliação da instabilidade. Então, para excluir a instabilidade ou manejar a instabilidade, chegar na causa dessa instabilidade. Em seguida, chegar no diagnóstico definitivo e dar a conduta para esse paciente, se eu vou dar alta, se eu vou internar. E, por fim, para aqueles pacientes, para aqueles 20% que não chegaram no diagnóstico e ainda não foram internados ou receberam alta, tentar pedir exames complementares adicionais. Então, são esses 4 passos que a gente vai basear hoje o nosso podcast. E o primeiro passo, então, é o primeiro contato médico
para o diagnóstico eletrocardiográfico. E a gente foi até um debate aqui nos bastidores, né? Tipo, a gente deveria falar da clínica antes de falar do eletrocardiograma, mas realmente o eletrocardiograma ele pode ser fundamental e é tempo sensível. Então, e na prática, a gente já sabe que o paciente, a triagem já chega com o eletro. A primeira coisa que você vê realmente é o eletro, então a gente vai seguir essa ordem. O primeiro passo é eletrocardiograma em 10 minutos. Eu queria começar, Alencar, sobre justamente esse tempo que eles colocam, né? 10 minutos. Eu preciso seguir à risca esse 10 minutos? É eletro correndo para qualquer dor torácica? Ou você acha que a gente pode ser um pouquinho mais... Não, acho que sim. Acho que esse 10 minutos aí é uma coisa muito feliz da diretriz. A gente tem que fazer o mais rápido possível e se possível, ainda seriar muito brevemente, muito rapidamente. Se a diretriz falar para seriar em 10, eu seriaria em 5. Eu acho que seriar rápido é mais importante até do que fazer rápido esse primeiro eletro. Sabe uma coisa que a diretriz traz em relação a isso? É que eles viram no estudo americano que naqueles pacientes que o tempo porta-eletro foi maior, em torno de 14 a 20 minutos, esses pacientes tiveram pior desfecho. Ou seja, esses 10 minutos aí veio de algum lugar. E é exatamente isso. Então, assim, quanto mais rápido o paciente chega e tem acesso ao eletro, e obviamente o eletro sendo interpretado, né, por algum médico, isso faz toda a diferença no decorrer da história do paciente. Eu acho que a diretriz ela traz alguns pontos que a gente falava e fazia muito na prática, e a gente sabia que isso era definidor, e trouxe num documento bem escrito e pautado nas evidências. E o eletroseriado é uma dessas, né? A gente sabe que, você fala muito, Alencar, o supra ele é dinâmico, né? A oclusão coronária ela é dinâmica. Então, às vezes a gente não pega no primeiro elétrico, mas a gente tem que ficar em cima lá, repetindo. Às vezes você fica na dúvida. Aquele elétrico que você pega e fala, eu acho que o próximo vai ter supra, o próximo vai ter algum sinal de oclusão. Você, né? Assim, isso é algo que é extremamente importante. Acontece com muita frequência isso, né? E a gente tem que estar atento e de olho para pegar quando acontecer, né? Agora sim, que fique claro para quem está ouvindo que não é que o eletro vai ser analisado em isolado, né? A gente até conversou aqui juntos, né? Porque isso, eu não sei se quem está assistindo a gente aqui tem essa noção, mas num hospital como o Dante, num hospital de grande complexidade, isso é feito ao mesmo tempo, né? Então é por isso que a diretriz traz isso. Eu acho que ela foi feita mais pensando nessa realidade de alta complexidade e por isso que ela separou e colocou até o eletro antes, mas que um clínico, por exemplo, não me ouça agora e pense que eu vou analisar o eletro sem olhar para a pessoa. Não é isso, tá? Os dois dados são analisados concomitantemente. Esse eu acho que foi um grande ponto, assim, dessa diretriz, assim. Eu acho que ela juntou aí tudo do que de fato acontece na prática, do que é feito, ela sistematizou de uma forma muito de como a gente faz no dia a dia. Então, isso, eu acho que é o grande ponto dessa diretriz aí, é trazer essa forma sistematizada de algo que é o que a gente faz no dia a dia, né? Quem tá no PS todo dia, eu lendo essa diretriz, me senti ali acolhida à vontade, pensando, é isso que a gente faz todo dia. É uma diretriz fácil de ler, né? Porque ela pega a nossa prática, na verdade. Sistematizou a nossa prática. Exatamente. Inclusive, um termo que a gente usa muito na prática e que, pelo menos eu não tinha visto ainda descrito, que é o eletro preocupante ou eletro limítrofe, eletro duvidoso. Porque realmente, às vezes, você pega o eletrocardiograma e ele não tá batendo nenhum dos critérios que a gente vai conversar aqui, mas você sabe que, putz, ele tá diferente. A repolarização tá diferente. É esse cara que é um eletro não diagnóstico, mas eu vou ficar de perto e vou ficar seriando esse eletro 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15 minutos. E aí, então, o passo do eletro aqui é, primeiro, você identificar se o eletro ele é diagnóstico ou não, para síndrome coronariana, daí a gente vai trazer o que a diretriz trouxe de novo, e se não for diagnóstico, a gente tem que ser um eletro preocupante, ou se o paciente está com sinais de instabilidade para eu me preocupar, e aí a gente entra no passo 2. Então, Alencar, sobre quais as alterações, principalmente relacionadas ao diagnóstico de eletro, que você gostaria de pontuar? Bom, primeiro assim, falar aqui da felicidade que a diretriz teve em trazer esse tema, né? É a segunda diretriz do mundo que faz isso, a diretriz da Austrália já tinha feito, parece que é aquele meme, né? Já é ano novo na Austrália, mas é verdade. Não, foi já é oca na Austrália. Mas já era oca na Austrália mesmo, e agora no Brasil. E oca, eu não tenho nenhuma inveja, nenhum ciúme, dá pra falar os dois tranquilo. Mas qual que é o certo? Mas do que certo, não tem certo. Eu falo oca. Então é oca. Então agora é oca. É o pai da oca, Lá na Austrália já tinha mudado, aqui no Brasil também. Foi muito feliz isso aí, né? Parece discreto lá, mas não é discreto, tá? Tá escrito em um parágrafo, né? Que não pode se considerar só o supra desenvelamento de segmento ST, tem que considerar também outros achados eletrocardiográficos, porque o supra não é tudo, né? O supra tem uma sensibilidade de 43%, então 57% dos pacientes com oclusão não tem supra, né? Então que fique claro, se é a primeira vez que quem está ouvindo a gente aqui tá ouvindo sobre esse tema e quer entender por que a diretriz fez isso, a diretriz fez por causa disso, porque o supra
é insuficiente, né, para dar o diagnóstico. Ele é o melhor sinal, mas ele sozinho é insuficiente, né? Para vocês terem ideia, quando a gente acrescenta todos os outros sinais que a gente conhece, que são mais sinais do que os que estão na diretriz, tá? A sensibilidade sobe de 43 para 78. Então, o supra sozinho tem 43 pontos percentuais e todos os outros sinais, 10, 11, 12 sinais, juntos, tem 35 pontos percentuais, totalizando 78. Então, isso mostra a importância que o supra tem, mas mostra também que ele não é tudo. Que a gente tem que procurar esses outros. E mesmo quando a gente procura todos os outros, todos, além dos que estão na diretriz, né, ainda ficam 22% sem nenhum sinal de eletro. Eu tive recente agora no Congresso Brasileiro de Clínica e o tema que me puseram lá para dar era eletros que o clínico deve temer. E eu peguei todo mundo de surpresa, porque o primeiro eletro da aula, eles achavam que eu ia colocar assim uma barbatana do tubarão, um spiked helmet sign, sabe? Alguma coisa assim muito esdrúxula. O primeiro eletro era um eletro normal. E que no final a coronária estava ocluída. Totalmente normal. Até a IA errou aquele eletro. Eu mostro lá um exemplo. Ela foi falso negativa até na IA. E era uma coronária ocluída mesmo. Então é por isso que a gente tem que ficar atento. Os sinais são, além do supra, né? Eu diria que o mais importante de todos, que quem está ouvindo agora deve ter atenção a eles, é a onda T hiperaguda. Para mim, a onda T hiperaguda, ela é um sinal tão importante quanto o supra agora para o diagnóstico de OCA, desde que nós publicamos um estudo que definiu pela primeira vez a onda T hiperaguda. Então, nós publicamos na JACC Advances um estudo que nós usamos a Queen of Hearts, que é a inteligência artificial da PM Cardio, para nos dizer o que é uma onda T hiperaguda e o que não é. Então, demos para ela quem é que tinha coronária ocluída e quem que não tinha. A IA sabia disso, né? E aí ela foi analisar o eletro especificamente analisando a onda T. E o que ela viu, o que ela nos ensinou, né? Costumo dizer que essa foi a primeira vez que a IA nos ensinou algo, né? Não fomos nós que ensinamos a IA. Ela nos ensinou. Primeiro, tem que medir a onda T desde do ponto J. Expert em ECG já sabe disso. A onda T ela não tem um começo virtual ali, que é depois do J, aí tem um segmento ST. Então, assim, o Expert não separa o ST da T. Isso não existe. A T começa no ponto J e engloba o ST. É engraçado isso. Então, ela mostrou, tem que englobar, porque aquilo ali já faz parte da área sob a onda T. Se o segmento ST é isoelétrico, está na mesma linha da linha de base, então a área até ali foi zero. Não chama atenção para ser isquêmico aquilo ali. Porque só quando a área começa a crescer, em comparação à área do mesmo QRS, o QRS da mesma derivação, isso daí é um sinal de hiperagudo. E aí ainda pega um outro sinal que é a simetria. Mas simetria não 0 ou 1. Hoje mesmo eu estava dando aula disso. Um interno, perdão, que nos acompanha lá. Foi a primeira vez que ele viu eu falar sobre isso hoje, e ele cometeu o clássico erro, falar assim, mas essa onda T não é simétrica. Não é simétrica. E eu falei para ele, olha, a simetria não é 0 ou 1, não é está ou não está. É graduado, é 0 a 1. Você acha que ela está menos ou mais simétrica do que as outras derivações? Outra coisa que a IA nos ensinou. Então, a onda T hiperaguda é uma onda T que tem uma grande área sob a onda T, começando no ponto J e terminando onde ela termina, em comparação ao QRS, e também que tem um índice de simetria aumentado. No olho humano, é muito difícil dar esse diagnóstico. Esse diagnóstico é também, talvez, o primeiro diagnóstico que eu, como expert em ECG, digo, a IA é superior a mim, não dá para eu competir com a IA nesse sentido aqui. Ela vai ver as T's hiperagudas que eu não estou vendo. Inclusive é o futuro aí, né, dessa análise, né? Se a gente puder falar mais disso depois, eu vou falar. Mas resumindo, a onda T hiperaguda é o melhor sinal. Pra vocês terem ideia dos números, a razão de verossimilhança positiva de quando você tem uma T hiperaguda é de 13, e significa que aumenta a chance de ser infarto em 13 vezes, oclusivo, né? Em 13 vezes, quando tem a T hiperaguda, mesmo em quem não tem supra. Em quem tem supra, esse sinal, ele está lá presente, ele faz parte do supra, né? Mas mesmo em quem não tem, ele aumenta em 13 vezes. Então, ele é um sinal fortíssimo, né? Os outros, eles meio que são... Os outros importantes são meio que consequências disso. O De Winter, por exemplo, é uma T hiperaguda, né? Sim. É um paciente que tem uma grande área também sobre essa onda T, porque ela começa com o infra ele conta como área. Ele contaria, não com a IA, porque a IA excluiu os De Winters, porque ela exclui as depressões do segmento ST, entendeu? Mas ela contaria para o olho humano
eu diria que ela contaria sim. O The Winter é isso, então. Aí O vem. The Winter acaba juntando tanto a onda taper aguda quanto o infra, né? Exato. Acaba juntando essas duas alterações isquêmicas, né? E é Exatamente. citado na diretriz, né? Exatamente, o The Winter tá lá também, é um sinal considerado forte. Eu só tenho um incômodo com o The Winter, que é a gente, ao contrário do Supra e da taper aguda, ele não tem estudo de acurácia dele próprio, sozinho. Isso é um incômodo um pouco que eu tenho, né? Eu não sei qual é a acurácia dele quando ele aparece. Se não é potássio, por exemplo, já vi. The Winter que era potássio só, já vi. Mas a gente não sabe essa acurácia, mas parece ser um sinal forte plausivelmente, né? Como você falou, Plínio, são dois sinais apontando para a mesma direção. Então é plausível mesmo que seja isso daí. O que mais? O outro que traz a diretriz é o Aslanger, né? Que é outro que a diretriz traz. Perfeito. O Aslanger é um Supra só em D3. Esse que é o diferente dele, né? E aí ele infra V4 a V6 e ele tem um ponto J mais elevado em V1 do que em V2. São os 3 critérios. Esse é um sinal que eu acho que em hospitais como o Dante, em hospitais de altíssima complexidade, é um sinal que a gente tem que ficar muito atento. Porque ele é um sinal de paciente mexido já. É um paciente que tem colateral, um paciente que já tem enxerto, já tem stent para algum lugar, porque já infartou aquela coronária, vai vir as colaterais. Então, esse sinal pode aparecer em quem está esquemiando o território da parede inferior. Mas, às vezes, como é colateral que ele já tem, às vezes é a CX que está ocluída, né? E pode ser uma isquemia crônica também, o Aslanger? Assim, se a onda T não tiver hiperaguda, o Aslanger também tem um senão, um porém, que a gente analisa juntos lá no ECG do Dante, né? Se aparece um Aslanger, mas não tem uma T hiperaguda, eu acredito menos nesse Aslanger. Eu já acho que é só um achado até falso positivo ali. Então, meio que tudo gira em torno, no final das contas, da T hiperaguda e do supra, entendeu? Tudo gira em torno disso, é o que a gente procura. Se vier um Aslanger e sem T hiperaguda, eu não valorizo. É isso que a gente está fazendo agora. O que aconteceu com o lançamento da diretriz, eu costumo dizer que a correnteza mudou de lado. Então, tinha uma correnteza que nadava contra a gente, que falava sobre oclusão coronária aguda, era gigante essa correnteza, era muito difícil ir contra ela, não é? Mas essa diretriz mudou o fluxo dessa correnteza. Agora a gente está nadando com a correnteza. E aí a gente está podendo ir muito além, entendeu? A gente está podendo pegar um Aslanger agora e se dá o luxo de dizer, não, mas esse Aslanger eu nem consideraria, entendeu? Esse The Winter aqui nem parece para mim. A gente está aprofundando muito mais esse conhecimento. Antes era lá, provar né? que existia o The Winter, a provar que existia o Aslanger, e agora é mais sensibilizar, refinar. Pronto, Isso. acho que esse é o ponto. É refinar esses achados, né? E é muito interessante esse ponto da diretriz, que ele coloca assim, alterações diagnósticas de síndrome coronariana aguda, né? Pra gente decidir. E aí ele separa. Ele põe num ponto elevação de ST, que é indiscutível se bater os critérios. Segundo ponto, alterações compatíveis com oclusão coronariana, que é esse que a gente está discutindo agora, como, por exemplo, o da taper aguda, o The Winter, o infarto, que já até estão colocando como... que a nomenclatura já está indo embora, mas eles colocam ainda, antigamente a gente chamava de infarto posterior, a gente sabe que é da parede lateral, então, atenta a esses critérios. E aí ele coloca depois os outros alterações características de isquemia que não necessariamente são oclusões coronárias, mas que dão diagnóstico no coronariana se o paciente está com dor, como por exemplo o Ellens, como por exemplo o supra de AVR com infradifuso. E ele fala também do BRE, né? É isso que eu ia chegar agora. Exatamente. O próximo e polêmico ponto, né, que a gente tem a melhor pessoa para falar sobre isso é sobre bloqueio de ramo esquerdo novo, e que isso já é colocado em xeque há alguns anos atrás, e agora parece que foi checkmate, né? Se vocês me permitem, eu vou falar dos três, mas começo pelo BRE, tá? E não vou me demorar muito, que a gente quer ouvir a Thaisa falar também. Mas é assim, com relação ao BRE, o que acontece? Para quem não sabe, a diretriz americana de 2013, faz 12 anos isso, já tinha tirado o BRE, né? A diretriz europeia de 2017 fez a mesma coisa. Por que esse mito ainda ficou aqui no Brasil até 2025? Eu acredito isso a duas coisas. Um é que não havia uma diretriz só de dor torácica ou de avaliação de eletrocardiograma aqui no Brasil. E também, quando saiu a diretriz de Consupra, que se não me engano é de 2022, vocês estão mais por dentro, talvez me corrijam, eu acho que é de 22, é de Consupra, se eu não me engano. Qual? De Consupra. A brasileira? Brasileira. Não, a brasileira é bem antiga. É bem né? antiga, é 2015, É. exatamente. Perdão, Porque essa mais recente é 2021 sem sem supra. Perfeito, Que é de perfeito. 2022, eu acho. Não me 21. lembro. A de 2015, ela não fala de diagnóstico. Tipo assim, olha como a gente mudou a correnteza mesmo, né? A de 2015, ela acha que diagnóstico de infarto não é importante, porque ela já começa do tratamento, qual é o segundo antiplaquetário, entendeu? O diagnóstico tá no título, né? Exato, olha que coisa. Então a gente perdeu a oportunidade lá em 15 de atualizar isso e ainda tinha um outro, como eu sou um instrutor de ACLS há
décadas já. Eu sei também, o vídeo do ACLS também nunca mudou. O vídeo do ACLS ainda fala em BRE novo, entendeu? Então, assim, por esses 2 pontos, eu acho que o Brasil esqueceu de se atualizar nesse ponto, mas o mundo já não achava isso, né? Tipo, eu conversar com isso de gente fora é um negócio assim, não faz sentido, mas por que você está falando isso, sabe? Então foi bom, mudou, já tinha que ter mudado há muito tempo, a gente sabe que a acurácia não é essa. Só que quando a gente fala isso, tem muita gente que vai dizer assim, eu já ouvi argumentos assim, Plínio, que malvadeza. Ser novo ou velho é fácil. Esgarboço modificado é difícil. Tem que ser especialista em eletro para fazer. Eu sou sei lá, um dermato que estou dando plantão de porta aqui porque eu tenho que ganhar dinheiro. Então eu não sei eletro. Né? Isso não é maldade, cara. Não há acurácia nisso. Né? Existe sim. O que existe existirem essas pessoas. Essas pessoas existem. Quem tem BRE novo. E no final era mesmo infarto, eles existem. O grande problema é que quando você compara também, esses são os casos, né? Quando você compara com os controles, as pessoas que têm BRE novo e não são infarto, o número é igual. Então, o achado do BRE novo não é diagnóstico. Se ele fosse maior entre os casos do que os controles, aí sim, nós teríamos ali uma razão de verossimilhança de alguma coisa, uma sensibilidade, uma especificidade de alguma coisa. Mas como o número é igual, entre os 2 braços, o fato de você ter visto isso acontecer, como ele acontece com a mesma prevalência dos que não têm doença nenhuma, esse não é um achado diagnóstico, entendeu? Isso a gente publicou recentemente numa meta-análise, para quem quiser ver lá depois nos arquivos brasileiros de cardiologia, tá bem descritozinho lá. O melhor achado é o esgarboça modificado, tá disparado o melhor achado. Muita gente fala do Barcelona por causa de uma frase que eu já ouvi também, que é assim, mas o Barcelona é o mais específico, já ouvi falar isso, né? Bom, primeiro que na meta-análise não foi, segundo, outra falha, tem uma falha metodológica importante, e terceiro, ele não estudou OCA. Tá? Ele estudou infarto, já o esgarboça modificado estudou oclusão coronária aguda, tá? Isso é diferente, né? Um paciente está com a coronária ocluída ou quem elevou troponina? Para mim é mais importante eu detectar quem está com a oclusão coronária mesmo, né? E por último, o Barcelona não pode ser usado em marca-passo. O esgarboça modificado pode. Então, se tiver que escolher um, eu ficaria com o esgarboça modificado. Melhor do que com o Barcelona. Aí só citar os que você citou também, né? O Wellens e o supraadiabético. Exatamente. O Wellens, o que é? Um sinal de oclusão coronária aguda reperfundida, né? A gente sabe muito bem como é que é a clínica do paciente com Wellens, né? Ele chega falando, doutora, eu tive dor. Exatamente. Ele não chega com dor. Exatamente. Aí ele chega com aquele eletro que já está reperfundido. Vocês sabem quantos % dos infartos com supra reperfundem? Agora eu tô falando infarto com supra porque o estudo é de infarto com supra, né? 20% reperfundem espontaneamente, né? Então, e muitos deles são ADA. E aí, esse é o Wellens que chega, reperfundiu porque reperfundiu espontaneamente. Se você fizer o CAT dele lá, é capaz de ter um fluxo time 3. Mas isso não significa que na hora que ele ocluiu, eu não conseguia ver o futuro dele. Eu não conseguiria saber que ele ia recanalizar espontaneamente. Na hora que ele ocluiu, era uma oclusão. Esse paciente tinha que ir para cá de qualquer maneira, né? E o infradifuso com suprajaver, para terminar esses achados, porque eles são bem interessantes, esse, né? A gente aprendeu muito nos últimos anos sobre esse achado. Achava-se que ele era um sinal de oclusão ou suboclusão de tronco, né? A gente viu o quê? Que ele pode ser um sinal de oclusão coronária aguda, sim, de tronco, quase nunca, mas é sinal de oclusão coronária aguda, né? Não sabemos a acurácia dele, a gente sabe a frequência de aparecimento, por isso que eu também pego no pé desse sinal, né? 10 a 13% das ativações de cateterismo por esse achado acabam sendo mesmo uma oclusão coronária aguda. Mas veja, das ativações de cateterismo, ou seja, aqueles casos que você conseguiu convencer. Não é assim, não é eu pegar todo mundo que está internado agora no Dante fizer e vai dar 10%, não. É 10% dos que ativaram, né, com esse sinal. Então, a gente está aprendendo muito sobre esse sinal também e a IA consegue vê-los com muito mais acurácia do que nós. E o que eu acho interessante dessa diretriz, né, que ela foca no diagnóstico, né? Como você falou, que a diretriz antiga já começava, ó, é supra, então você vai tratar desse jeito. Aqui fala simplesmente e de forma muito importante do diagnóstico. Ela deixa claro desde o começo que o objetivo dela é fazer a rota investigativa diagnóstica do paciente. E a partir daí, você vai seguir a diretriz específica para tratamento. Né? E assim, eu acho que, trazendo lá essa questão da diretriz de 2015, que você parte do tratamento, eu acho que a gente comete um erro muito grande de assumir que todo mundo sabe diagnóstico de infarto. Como se o diagnóstico de infarto e os seus diagnósticos diferenciais fossem algo simples de ser feito. E quem está todo dia trabalhando aí no pronto-socorro, vendo eletro, aprendendo eletro e vendo a clínica, sabe que não é tão simples assim, né? Então, acho que foi um grande feito aí nesse quesito. Para fechar o diagnóstico de eletro, eu queria fazer uma pergunta, que é uma dica que a gente pode dar para quem está interpretando esse eletro em relação a um achado que às vezes deixa dúvida, que é em relação ao infra de ST e a inversão da onda T. Existe alguma dica para olhar nesse eletro
por si só para falar, olha, se parece ser mais síndrome coronariana do que não? Por exemplo, a simetria, o grau do infra, olhar se ele não tem cardiopatia estrutural. Boa. Eu acho que eu olharia para simetria, para ver se esta onda T é simétrica ou não, porque se ela for simétrica, mesmo sendo um infra, ela pode estar apontando para um espelho que nós não estamos vendo com as 12 derivações. Então a gente fala, mas a parede inferior espelha na parede anterior média. E aqui não é. O infra é só em uma derivação, tá? Mas se a gente tivesse talvez 20 derivações em vez de 12, será que essa T hiperaguda não apareceria em alguma? A gente tem que lembrar que a gente está olhando 12 só. Então eu procuraria a simetria disso daqui. A própria IA faz isso. É outra coisa que a IA está ensinando, né? Se ela encontra a simetria em uma derivação isolada, mesmo que seja infra, ela aponta para o diagnóstico que acerta. Muita frequência. E eu também veria a derivação em que ela se encontra, também falando sobre parede e reciprocidade, se tiver presente em V1 a V3 ou até V4, porque isso é significativo do infarto de parede lateral. E só um detalhe, já que a gente citou esse assunto, se é outra coisa que gostaria de acrescentar sobre isso, é perguntar para a gente refletir, né? Qual é a utilidade de fazer V7 a V9 num paciente que já tem um infra de V1 a V3 ou V4 e tem clínica. Então quer dizer que se você faz V7 a V9 e ele não tem supra, então não é OCA? Aí você está caindo de novo no paradigma infarto com supra e sem supra. Isso vem do próprio estudo. Isso vem no próprio estudo do V1 a V4, né? Se você não pega, não precisa do CAT agora. Não, é aquele paciente que você vai ficar ali, vai ficar monitorizando, mas de repente você não aciona serviço de emergência. E o paciente com dor na minha frente? Não, então fica... Isso é uma coisa que a gente tem batido muito, né? Fica o cheque aqui da necessidade mesmo de fazer V7 a V9. Claro, se você quiser fazer V7 a V9 para aumentar a sensibilidade, acho muito digno, porque o nosso problema é a sensibilidade. Agora, quando você faz V7 a V9 para checar o V1 a V4, aí você está fazendo para aumentar a especificidade. Aí, para isso, eu não acho que é uma boa ideia, não. Bom, da próxima a gente já sabe o que responde, né? Então, todos esses padrões, então, são eletros diagnósticos, né? Só que eles representam menos que 5%, né, das síndromes coronarianas agudas, né? Então, isso é muito interessante, porque, invariavelmente, grande parte das vezes a gente vai acabar passando para o passo seguinte, né? E o passo seguinte da nossa diretriz é justamente a avaliação de instabilidade, que eu acho que, inclusive, a Thaisa está muito acostumada aí a ver no pronto-socorro, né? Eu achei interessante o que ele traz aí do segundo ponto. E aí, assim, o que ele considera como instabilidade? Clássico, instabilidade hemodinâmica. Ele considera aquele paciente que tem uma dor persistente, recorrente, então é um paciente que você vai acompanhar mais de perto. Paciente que tem, e aí ele traz esse conceito novo que pra gente da prática já é antigo, que é aquele eletro duvidoso, aquele eletro limítrofe, assim ele traz. Ou o paciente que tem uma congestão pulmonar aguda significativa, uma brade, um ataque à arritmia aí em decorrência da dor torácica. O que ele coloca, assim? O primeiro ponto é, o paciente tem dor torácica e tem instabilidade hemodinâmica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar qual é a causa de choque desse paciente, né? Assim, o que está levando esse meu paciente com choque? Então, é um paciente que, assim como identificar a oclusão aguda logo de cara fazendo o eletro é algo super importante, nesse paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, eu também priorizar o atendimento e dar o diagnóstico adequado é extremamente importante. Porque aí eu penso como diagnóstico diferencial. Será que esse paciente está tamponado? Conduta é uma. Será que esse paciente tem um choque cardiogênico? Será que esse paciente tem um TEP que está causando uma instabilidade hemodinâmica? Então, a gente tem que lembrar que embora a gente acabe sempre puxando um pouco mais para a dor torácica, pensando em oclusão coronariana, mas, de fato, o diagnóstico de dor torácica, ele tem vários diagnósticos diferenciais que são, inclusive, podem ser letais. Como, por exemplo, muitas vezes a gente recebe no Dante, infelizmente, pelo menos uma vez por semana, alguém que chegou com um diagnóstico de infarto, mas, na verdade, era secção de aorta. E duplo antiagregado, né? E duplo antiagregado, isso infelizmente ainda é uma realidade. Então, assim, pensar nesses diagnósticos diferenciais e investigá-los é algo extremamente importante. Então, a gente chega nesse momento que a gente vai começar a abrir o leque e vai ter que focar no diagnóstico da instabilidade, para garantir que esse paciente não está instável. Então, se ele começa a ter algum desses sinais que a Thaisa colocou, dor persistente, sinais de choque, extremidades frias, arritmias, esse paciente eu vou fazer uma abordagem direcionada para tentar identificar mais rápido. Os eletros seriados vão cair aqui muito bem. Então, assim, a dor persistente, falando síndrome coronariana aguda, os eletros seriados são obrigatórios. Né? E o POCUS, pronto, que a gente queria chegar. Importância no POCUS, porque ele vai conseguir ver basicamente isso tudo. Conta pra gente, que Thaisa, um pouquinho do POCUS. Eu acho que essa foi uma outra
uma outra coisa que eu achei muito interessante que essa diretriz trouxe é exatamente isso. Bom, a gente sabe que nem todo o serviço, aliás, muitos serviços não vão ter um ecocardiografista disponível 24 horas por dia, mas o POCUS, ele vem ganhando aí um papel grande, a gente vê cada vez mais os médicos aprendendo, e eu acho que é uma ferramenta muito útil, principalmente nesse sentido. E o que a diretriz traz aqui, eu acho que ajuda bastante a gente a pensar em como usar. Uma coisa que eu sempre uso e falo para os residentes é: eu estou diante de um paciente com instabilidade hemodinâmica e com dor torácica. O que eu tenho que pensar? Então, toda vez que eu vou fazer um POCUS, eu tenho que saber qual é a pergunta que eu quero saber. Porque se eu faço um exame sem saber, isso não é POCUS, é o ecocardiografista que faz. Então, sempre que eu for fazer um POCUS, pense assim: o que eu quero saber? Então, assim, esse paciente tem tamponamento cardíaco? Então, assim, eu olhei lá, coloquei o probe no paciente. Ele tem líquido ali que está dificultando esse coração abrir, a se encher, eu tenho uma restrição do ventrículo direito, pronto, essa é a causa do choque do meu paciente, eu vou acionar o serviço de emergência, eu vou transferir esse paciente, já dei uma conduta. Ou não. Eu acho que esse paciente pode ser TEP, porque, obviamente, a gente, assim como o eletro não é interpretado sozinho, o POCUS também não pode ser interpretado sozinho. Então, assim, juntamente com a história clínica do paciente, se eu suspeito que aquela instabilidade hemodinâmica é por TEP, quando eu procurar no POCUS, eu tenho que ver: esse paciente tem disfunção de VD? Ele tem aumento do VD? Se ele não tiver, está descartado. Esse paciente, com certeza, a instabilidade hemodinâmica desse paciente, com certeza, não é por TEP. Inclusive, tem uma diretriz de TEP que fala justamente com isso. Você está autorizado a descartar a etiologia de TEP como causa dessa instabilidade. Terceiro ponto: então, será que esse paciente tem um choque cardiogênico? Será que ele teve um infarto? Será que é um Takotsubo, uma miocardite fulminante? Então, assim, botei no POCUS, esse paciente, a função do VE é boa ou é ruim? Tanto faz aqui se a fração de ejeção é 32, 35, 24. Aqui, isso é para o cardiografista. Eu preciso aprender a bater o olho e falar: esse coração não está batendo. Meu paciente está com choque? Bom, aqui eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. Então, eu acho que o POCUS na emergência, nesse cenário, ele ajuda bastante a gente fazer o diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda. Tá? E lembrando que no paciente com infarto, o eco e o POCUS, ele pode ser normal, não exclui. Então, eu acho que o grande ganho do POCUS nesse cenário é descartar os diagnósticos diferenciais. Aqui, sinceramente, para mim, não é muito para ver no POCUS, né? Não no eco. Não é muito para ver alteração segmentar, mas é mais para ajudar a descartar os diagnósticos diferenciais. Identificar a causa da instabilidade para a gente poder tratar e não perder nada fatal. Perfeito. Então, a gente não vai entrar aqui em detalhes das clínicas, né? De falar: o paciente com dissecção, o paciente com TEP, as características individuais ali próprias da síndrome coronariana, porque isso cabem para episódios à parte, né? A gente está tentando É o diagnóstico, e o diagnóstico diferencial, né? Isso. Inclusive, ele até cita ruptura de esôfago também, porque ele coloca aqueles diagnósticos... E pneumotórax, a gente não tá comentando aqui, mas que também são causas potencialmente fatais de dor torácica. Mas o sentido passo 2 é justamente isso: o paciente está instável, vamos ser rápido nesse diagnóstico, o POCUS é uma excelente arma, os eletroseriados, para a gente poder fazer o diagnóstico mais precoce e tratar. E aqui ele entra justamente nesse diagnóstico precoce, por exemplo, no paciente com síndrome coronariana aguda. Não diagnóstico, mas a dor persistente. Esse cara eu tenho que ficar em cima porque ele pode estar com oclusão coronária e a gente não está... Porque mesmo aplicando todos esses métodos que a gente está comentando aqui, a sensibilidade ainda é de 78%, né? Exato. Você falou da Alencar. Exato. Então, 22% dos casos, ele vai estar aqui. Justamente você nesse vê uma cenário. alteração dinâmica, por exemplo, do POCUS. Pode acontecer. Essa parede estava bem 5 minutos atrás, agora ela não está bem mais. Isso é muito sugestivo de que existe alguma coisa acontecendo aguda e dinamicamente com esse paciente, né? É ficar em cima do paciente. Exato, né? exato. Fazer eletroseriado, clínica seriada, né? Exato. E se o paciente não tem estabilidade, né? Vamos passar para o próximo passo. O passo 3, o clínico, eu acho que também é outro grande ponto da diretriz, que traz um conceito que é novo em diretrizes a respeito das troponinas aqui no Brasil. E a Thaís esteve na vanguarda dessa mudança de pensamento sobre a troponina, lá quando a gente estava montando o protocolo de dor torácica. A gente aprendeu juntos, né? Sim, eu aprendi com você, né, Thaís? Juntos. Quando a gente foi montar o protocolo de dor torácica ali do Dante, né? E a gente ficou muito satisfeito que o que a gente estava sendo falado, ele foi realmente aplicado, que era o que os americanos colocaram lá em 2021, depois os europeus em 2023 e agora o Brasil em 2025. Então, eu lembro que a gente tinha esse questionamento, que a gente via as diretrizes internacionais falando alguma coisa, a gente olhava para o que a gente estava fazendo e pensava: não é possível que a gente está fazendo tão errado. E aí a gente conversava com todo mundo fora do Dante, também estava todo mundo fazendo o que ninguém lá fora estava fazendo. Então, teve esse estalo lá para a gente começar a mudar.
teve o protocolo de dor torácica, que é muito parecido, a gente vai falar aqui as semelhanças e as diferenças. E o outro ponto desse passo que ele fala é a avaliação clínica. E ele coloca os scores, tá? Então vamos falar primeiro da troponina, depois a gente chega nessa avaliação clínica. Eu acho que o grande paradigma novo quebrado aí, ou que a gente veio aprendendo, não tão novo, mas que na prática diária aí dos últimos 3 anos a gente vem incorporando de uma forma mais consistente, é a troponina ultrassensível. A troponina ultrassensível foi um grande ganho porque ela consegue diagnosticar de forma mais rápida o infarto, portanto, aqueles pacientes que eu consigo internar e já dar uma conduta direcionada, e da mesma forma, ela tem um alto valor preditivo negativo, que aí eu acho que é o grande ganho dela, em conseguir excluir de forma segura aqueles pacientes que eu posso mandar embora do hospital com tranquilidade, dessa forma, onerando menos o sistema, deixando o pronto-socorro menos lotado. Então, isso, assim, ela trouxe isso de uma forma muito, muito grande e é o que a gente vê hoje em dia. Só que o que eu acho que é o grande problema aí? Tem alguns conceitos, né, nesse estudo da troponina ultrassensível que faz as pessoas se confundirem e parecer que é difícil, mas não é difícil. É que só muda bastante do que a gente estava muito fixo no variou 20% ou não, que era o que a gente estava falando há muitos anos. Exato. E agora o 20% foi quebrado, né? Basicamente vai muito além do negativo positivo. A gente fala em 20% basicamente porque é o que está na definição universal de infarto. Até esse próprio 20% ele é polêmico. Existe algo arbitrário aí nesses 20%. Então, as novas consciências de troponina estão vendo diferentes, né, Thaisa? O que a gente acha que para a gente poder entender troponina ultrassensível e conseguir interpretar, uma coisa muito clara que todas as diretrizes americana, brasileira e a europeia traz o médico precisa estar familiarizado com o kit de troponina que o seu serviço usa. Esse é o principal ponto. E aí, assim, de cada kit, né, de cada hospital que eu trabalho, enfim, o que eu preciso saber? São 4 coisas. Eu preciso saber qual é o limiar de detecção do meu kit, qual é o percentil 99 do meu kit, qual é o delta de variação e qual o valor que ele considera elevado. São 4 valores. Aqui, pra gente... A cabeça da pessoa já deve estar assim, né? Pronto. Eu acrescentaria uma quinta, desculpa. A marca, porque se você não sabe as 4 pronto, perfeito. Mas sabe a quinta, você consegue buscar no Google isso. as e aí, respostas. o saber é exatamente esse. O saber é exatamente isso, assim, ninguém sabe decorado. Existem tabelas na diretriz, ou hoje em dia, qualquer aplicativo jogou no Google aí, você sabe qual é o kit. Aqui, para a gente não ter nenhum conflito de interesse, nem fazer nenhuma propaganda gratuita, a gente vai usar um kit novo aqui, arbitrário, que é o kit troponina 12x8, para ficar fácil. Nossa, já gostei. Já criei, depois a gente vai patentear esse kit novo aí. Vamos pensar assim, o meu limiar de detecção desse kit é 8. Então, valores menor do que 8, ele não consegue quantificar para mim. Que é o que a gente fala em troponina negativa erroneamente, porque esse termo não existe, mas ele vai estar lá, menor do que 8. Isso, pronto. Esse é o meu limiar de detecção. O meu percentil 99 desse kit é 12. Pronto. E nos estudos, eles viram que o delta de variação, que eu falo que foi significativo, é um valor absoluto de 2. E para esse kit, eles viram que pacientes com troponina, o valor acima de 40 é um valor elevado. Então, os pacientes tiveram pior prognóstico. E, assim, uma coisa muito interessante da troponina ultrassensível, desse paradigma aí, dessa questão que tinha positivo e negativo, a troponina é um contínuo. Quanto maior o valor da troponina, maior a chance de ser infarto. Basicamente, é isso. Então, assim, vamos pegar um exemplo aí para a gente poder ver na diretriz, para eu poder interpretar. Então, se um paciente chega no pronto-socorro, ele já tem mais que 3 horas de dor torácica. Ele chega no pronto-socorro, dosou o kit, meu kit 12x8. A troponina veio menor do que 8. Ou seja, ela veio menor do que o meu limiar de detecção. Eu tenho uma tranquilidade de fazer o rule-out desse paciente. Ou seja, a probabilidade desse paciente ter infarto é menor do que 1%. Infarto, né? Infarto é uma palavra ou que é outra, né? Você está falando infarto aqui agora, né? Isso. Exatamente. Sofrimento coronariano, aumento de... Mas uma coisa interessante aqui, da gente até colocar, é que para eu poder interpretar a troponina, não é sozinho. Antes disso, eu olhei o eletro e a clínica do paciente. Então, nunca
eu vou avaliar só a troponina. Se esse paciente tem algum sinal isquêmico no eletro, esse paciente não vai ser mandado embora, independente do valor de troponina, ou se o paciente tem dor torácica persistente. É exatamente o que a diretriz falou aqui pra gente, né? Eletrodiagnóstico, Ele cai já fora. tinha Você vai já pedir internado lá troponina atrás, né? por questões prognósticas, para definir a brevidade do cateterismo, mas o diagnóstico foi feito ali, tá na diretriz de síndrome coronariana já, não tá na de dor torácica. Agora, chegou nessa etapa, o eletro já tá normal, não tem dor persistente, o paciente tá estável, aí sim, você tem segurança de dar alta para esse paciente. Pronto, então assim, eu vou interpretar a troponina, e aí assim, é a discussão que depois a gente vai puxar em relação ao uso do score clínico, né? Porque com o ganho da troponina ultrassensível, a gente ganhou aí um valor preditivo negativo para ajudar a gente a descartar o diagnóstico de infarto aqui. Esse valor de troponina, então, ele ajuda a gente a saber quem é o paciente, basicamente, que eu tenho que internar logo de cara, quem é o paciente que eu posso mandar embora. Eu preciso saber quatro coisinhas. O restante todo, ele vai cair num grupo, que é um grupo que eu chamo de intermediário, uma zona intermediária, é um grupo de observação. Então, assim, nesses 4 exemplos, eu acho que fica bem fácil de entender e, a partir daí, seguir para os valores do seu kit, o kit que você tiver no seu hospital. Então, um exemplo foi esse primeiro que eu dei. Se o paciente tem mais do que 3 horas de dor e a primeira troponina veio abaixo do limiar de detecção, que para a gente aqui é 8. Segundo ponto, meu paciente chegou, ou ele tem pouco tempo de dor, ou a primeira troponina dele, que a gente vai dosar aí, vai depender se o protocolo é 0 e 1 ou 0 e 2 horas. Então, ele chegou na admissão, ele tem um valor que eu detecto, um exemplo aqui, 9, e a segunda dosagem, ela variou, ela não teve variação do delta. Eu falei aqui que é 2. Então, vamos supor, ela foi de 9 para 10. Variou menos do que 2? Variou. Então, variou menos do que 2, então eu tenho tranquilidade de mandar esse paciente embora. Por outro lado, quem que eu vou internar logo de cara? Aquele paciente que já na admissão, no tempo 0, essa troponina ela é maior do que 40 aqui para o nosso kit. Para cada kit, ele vai ter um valor que ele considera alto. Tá? Aqui é 40. Ou aquele paciente que vai ter uma troponina que vai variar esse delta de variação, que para o nosso kit é 2. Então, todo o resto... todo o resto vai cair num grupo de observação. E acho isso muito interessante, Thaís, assim, até esclarecer as coisas nas cabeças das pessoas. Porque não é que a gente tá falando de troponina acima de 40 vai internar, que esse paciente é uma troponina positiva e ele vai pro CAT no dia seguinte. Esse é o passo 4, definir qual exame que ele vai. A gente vai tentar fazer o diagnóstico de infarto, tentar estratificar o risco dele, e aí definir o tipo de exame. O que ele tá querendo dizer aqui, esse paciente que tem dor torácica, não tem alteração no eletro, não tá instável, tem uma troponina acima de 40, ele não é o mesmo paciente que tem a troponina acima de 8. É igual a 8, né? Ou menor que 8. Esses pacientes são diferentes. Agora, um ponto muito importante que a gente comenta muito na prática é os pacientes... Existem muitas coisas que alteram o metabolismo da troponina. Então, o paciente que tem C, que tem DAC crônica já, o paciente que tem idade mais avançada, às vezes, muito provavelmente, esses valores não são o suficiente para eles. Então, a gente vai ter que interpretar de caso a caso. No Dante mesmo, imagina você com a população que a gente tem, né? Com a complexidade de pacientes que a gente tem. Mais da metade já tem DAC, né? E a outra metade tem C. Se eu fosse internar todos os pacientes sem contextualizar a clínica dele e a condição e todo o resto, obviamente, com um valor elevado, aqui a gente está considerando 40, hoje eu estaria sem emprego, porque, enfim... São muitos pacientes, né? Então, acho que mais importante do que só seguir aí protocolo é individualizar para a complexidade, porque, assim, todos esses estudos com a troponina, eles foram feitos em populações gerais, em pronto-socorros que atendem população em geral, e não a população específica. Tipo de dor torácica, né? Perfeito. Inclusive as ocas, estão ali no meio também, né? É isso que eu quero falar. Cuidado que a gente não está falando de oca agora, né? Para quem está ouvindo, né? Lembrando que isso já foi isso. Aqui. Na verdade, assim, é um passo seguinte, né? A gente já descartou o eletro. A gente tá descartando lá. A primeira coisa. Tentando identificar lá no começo. Exatamente. Né? E é muito interessante, Thaís, esse ponto que a gente está debatendo a respeito do tipo de paciente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter um pouco mais de margem para o paciente que tem motivo para ter troponina alterada, para o outro lado também é válido. Se eu tenho um paciente, por exemplo, saudável, até então sem comorbidades, 50 anos de idade, 40, chega com a troponina aumentada, com dor torácica,
foi de 50 para 55, não curvou 20%. Cara, e tem motivo para ter troponina de Pronto. 50? Essa é a pergunta que eu faço Provavelmente todos não. os Pode dias. não ser infarto, mas pode ser uma pericardite, pode ser alguma outra coisa que precisa Excelente. investigar internado. Esse é um ponto extremamente importante que eu sempre faço para o residente quando ele vem discutir, mas não curvou. Aí eu, sim, não curvou, mas assim, qual é o motivo que esse paciente tem uma troponina aumentada? A gente tem que lembrar que a troponina aumentada é injúria miocárdica. Troponina aumentada, a gente está considerando aqui acima do percentil 99, só para deixar claro, né? E pior MACE, né, também. É E pior MACE. desfecho Exato. Então, cardiovascular. quanto maior a chance de infarto, pior o MACE. Então, assim, a gente tem que ter um motivo. Independente do diagnóstico, se é síndrome coronariana aguda ou não, esse paciente tem um pior prognóstico. Eu acho E que a o gente outro- tem que individualizar, né? Individualizar tanto pela probabilidade pré-teste desse paciente, né? E interpretar esse valor de troponina. E a segunda coisa também é caracterizar bem a dor, gente. Eu acho que isso é uma coisa que a diretriz talvez não foi tanto a fundo. Ela, inclusive, ela começou a falar assim, a gente tem que usar os scores, né? Inclusive, score de heart, lógico, a gente tem que usar a troponina, tudo. Mas a dor, a gente tem que saber caracterizar. Porque muitas vezes ela já resolve sem antes você pedir uma troponina, sem antes fazer um score, né? Então, você caracterizar bem a dor, você já consegue indicar esse paciente para internação, para estratificar, para avaliar esse paciente. Então, isso eu acho muito importante, que infelizmente a diretriz ela não foi muito, assim, não falou tanto da caracterização da dor, mas isso a gente tem que saber, isso já é a base, né? Plínio, posso voltar na troponina só para encerrar? Porque Claro. eu tinha uns comentários para fazer que acho que são legais. O primeiro é parabéns pelo debate. Foi assim, brilhante. Eu acho que para uma pessoa que está ouvindo aqui esse episódio e por acaso nunca fez isso, eu acho que tá dado aqui. O caminho é esse, né? E eu tô com a diretriz aberta aqui, eu até te falo. Imprime você aí no seu hospital a tabela 26 dessa diretriz, porque tá lá cada kit e Isso. cada valor aqui que a Thaisa estava comentando. Página esse 38, eu delta também anotei. subindo. Essa, Olha aí. essa tabela é fantástica. Não, essa tabela é ótima. Imprime, coloca lá e você tem que saber, cara. Tá aqui, ó. É a troponina T ou I? É da Roche, da Abbott, da Siemens? Você tem que saber isso daí. Você tem que ligar no laboratório, saber isso e usar exatamente aquele kit. Acabou essa história, como tem tantas vezes, né? Em grupo de WhatsApp, principalmente, né? A troponina deu 100. 100 significa o quê? Nada. Exatamente. Pra mim, nada. Pra E mim também ainda não. mais se for uma troponina só. Troponina sozinha não é avaliada, viu? Isso eu acho que é um outro ponto importante pra gente frisar aqui. A troponina, e aí assim, com essa troponina intransensível, todas as 3 diretrizes enfatizam isso, assim. A troponina é para ser avaliada, ela seriada. Assim como a eletrotroponina também. Então, em caso de dúvida, seria a troponina, porque se eu tô tendo uma injúria miocárdica aguda ali, eu espero que isso esteja variando para mais ou para menos, mas que isso esteja num processo dinâmico. Então, um valor de troponina isolado, se eu não sei o kit, se eu não sei o percentil 99, se eu não sei o que é, para mim não diz nada. É só um número. Outro comentário que eu queria fazer sobre a troponina é qual é o papel da troponina na OCA, tá? Porque tem muita gente que me pergunta isso, viu? Acho que a gente falou de OCA lá no começo, né? Bom, a troponina eu costumo falar para OCA, não para infarto. Veja o que o Thaís explicou aqui, foi para outra coisa. Mas para OCA, a troponina é um retrovisor. O retrovisor não ajuda ninguém a não atropelar alguma pessoa que está na frente do carro, porque o retrovisor está olhando para trás. Então a troponina nunca diagnostica OCA prospectivamente. Porque quando ela vem subir, já passou o tempo. O tempo desse paciente de ser tratado era 30 minutos se for trombólise, 90 se for angioplastia primária, 120 se ele for transferido. Já passou. Se a troponina viesse a levar, é depois disso. Então, eu já atropelei essa pessoa. O retrovisor está olhando agora para o passado já, entendeu? E ela tanto olha aqueles casos em que eu perdi, né? Como ela consegue, inclusive... refinar alguns casos. Será que foi OCA? Será que não foi? Porque os casos de OCA tendem a ter uma elevação extrema, né, da troponina. Então, no caso de troponina T, por exemplo, subir mais que 1000, por exemplo, né? Isso, claro, né, a troponina pico, né? Durante a internação chegou até 1000 o valor dele. A gente vê muito isso daí. Claro que há outras causas para isso acontecer, mas a gente... Bom, junta a história, junto aquele eletro que estava duvidoso e ninguém fez nada no pronto-socorro, a troponina subiu para 1000. Olhando para o retrovisor, parece que foi isso mesmo. Isso é E- bem comum. Às vezes a gente e recebe acontece, paciente né? que vem transferido e aí fala assim, ah, não, a troponina era 30 mil. Eu falei, bom, então foi infarto Não tem- com oclusão que não Mas foi teve diagnosticado, né? exatamente. Não, é infarto sem supra, infarto sem oclusão. Bom, dá uma revisada aí, porque assim, esse valor de troponina, isso não vai acontecer num paciente que não Eu tem já oclusão caí nessa, coronariana. inclusive, assim, de achar que a troponina me ajudou a fazer o diagnóstico de OCA. Na verdade, eu perdi o diagnóstico lá atrás. né? Perfeito. Porque eu tava na dúvida do eletro. Ao invés de eu ficar em cima desse eletro duvidoso, fazer o eco de um POX de 10 em 10 minutos, eu teria pego. Mas não.
A tropa saiu, eu falei, puta, tropa aqui de 5 mil com aquele eletro agora, isso Bom, aí Agora, supra. o médico do dia seguinte, né? É. Tava claro pô, aqui, né? Todos já passamos por isso, né? E a sensibilidade é 78 ainda, né? Então isso vai acontecer vai com muita acontecer. frequência. A gente vai olhar ela no retrovisor, né? E só para terminar, vocês têm noção, mais ou menos, os estudos sobre isso são muito, primeiro, muito heterogêneos, porque cada hospital tem um kit de troponina, só que na diretriz eu estou vindo 10, né? Depois tem muita temporalidade aqui. Que horas foi coletada essa tropa e depois e depois do tempo da dor, exato. Você tem noção, mais ou menos, assim, em média, quanto é a sensibilidade da primeira troponina em quem estava ocluído? Porque assim, a gente não colhe a troponina para dar o diagnóstico, mas muitas vezes está na sala vermelha já para ir para o cateterismo, aí colhe, né? Uhum. Já vai. Então pega sua veia aqui enquanto não subiu ainda, pega aqui uma troponina. A sensibilidade dessa primeira, 86% só. Ela não é ultra sensível para a OCA. 14% das primeiras troponinas de quem está ocluído são negativas. Isso acontece muito quando tá muito próximo da dor, né? Às vezes Sim. o paciente tem a dor lá no ambulatório de forte intensidade, você já coleta a tropa com 15 minutos. Isso. Ah, a tropa negativa, tô tranquilo. Não deu tempo da tropa subir, Exatamente. né? Justamente porque o Lencar fala muito, quando o vaso tá ocluído, você diminui o washout ali da Exato. A troponina. troponina. Então ela vai demorar mais do que a 1 hora que a gente coloca no Agora no imagina teste, isso na época da troponina convencional. Pois. que demorava mais ainda para ser Exato. detectada, né? Por isso que, inclusive, eles falam, né? Pra troponina ultrassensível, pra você falar, pô, posso excluir com aquele valor indetectável de troponina, são 3 horas. Já pra convencional, de 6 a 12 horas, né? Isso. Legal. Então varia mesmo, né? O Legal, período legal. pra você excluir. Agora, para falar da dor, né? Porque o Plínio tinha puxado esse É, assunto. eu Você acho passou a troponina? Eu queria só fazer mais um último comentário, só para não ter dúvida aqui, do que assim, para eu poder considerar a possibilidade de infarto, primeira coisa, só para não ter dúvida, a troponina tem que ser acima do percentil 99. E ter uma variação, que para cada kit vai ter uma variação. É isso, não é difícil. E é o ponto considerar a possibilidade de infarto, né? Isso é Ponto. muito interessante, porque É essas isso. troponinas muito baixas, elas aumentam a sensibilidade, mas elas perdem também especificidade. Mas é claro, tá aumentando a sensibilidade, aumenta a probabilidade de ser mudança coronariana ou alguma outra afecção do coração, né? Eu queria só pra gente terminar mesmo a parte da troponina em relação a quem tá no observar, né? Aquele ponto intermediário, ou seja, a troponina, ela não tá maior do que o alto risco, não tá acima de 40, tá nos valores intermediários e não variou o tanto que a gente queria. Esse é o paciente justamente pra gente ficar atento mais de perto, deixar em observação algum tempo, ver se vai recorredor, solicitar mais exames, e aqui a terceira troponina cai muito bem, né? E na Exato. prática a gente vê muito isso, porque às vezes essa variação da troponina, a gente não entende muito bem ela, para ser muito sincero, justamente na população que não é 100% saudável. Então, às vezes a troponina tá lá, de 10, foi para 12, ou foi para 14, vai depender muito do kit. Mas você tá na dúvida, puta, bateu na trave, já vou considerar, a dor eu achei atípica. Pro nosso Vou pedir a kit aqui, terceira, 12 porque por se 8. ela vir como 20, ou se ela voltar para 10, faz muita diferença, porque numa síndrome coronariana, a troponina vai subir nas primeiras horas. E é Então- importante lembrar que nesse grupo aí, a gente tem 5 a 20% de chance aí de diagnóstico de infarto. Então, seriar uma terceira troponina, ou nesse caso, um eco, seriar o eletro, fazer alguma coisa a mais, não quer dizer que a gente necessariamente vai internar de rotina esses pacientes e nem que necessariamente a gente vai mandar para casa. Mas eu acho que observar um tempo mais esses pacientes, seriar a troponina, vai te ajudar no diagnóstico e aí, muitos casos você vai internar, outros você vai mandar para casa com algum exame para poder investigar ambulatorial. Entender o metabolismo da troponina é muito importante se você quiser um pouco mais a fundo, né? Justamente quando ela está aumentando, quando ela está reduzindo, quando ela está em platô. A gente teve um episódio sobre troponina que a gente falou tudo, basicamente o que a gente está conversando aqui, e foi 2 anos atrás, quando a gente estava montando o protocolo de dor torácica. Então, a gente conseguiu premeditar ali. Quem ouviu provavelmente falou, o que esse pessoal tá falando? Então, voltem lá que a gente entra em algum desses detalhes que vai complementar o que a gente tá conversando aqui. Perfeito. E agora, pra gente finalizar também esse passo 3, que a gente não vai delongar muito no passo 4, mas só justamente abrir o leque clínico que ele coloca uns scores, mas que a gente queria ressaltar aqui para quem é especialista, para você que está escutando a gente, que a maioria é cardiologista ou quer ser cardiologista, a avaliação clínica ela é tão boa, até melhor do que os scores, né?
Sim, e eu vou falar pra você. Bom, isso para toda doença, né? Se você for ver síncope é a mesma coisa, né? Agora você tem que ganhar expertise nisso, né? Então tem isso também. Se você tá pouco experiente, é melhor que você venha me falar em scores. Eu só tenho um ponto aqui para comentar, eu realmente isso é uma pegadinha. Eu acho que se botasse isso numa prova de título de cardiologia, acho que 80%, 85% ia errar, tá? Heart score não é um critério, não é um score diagnóstico. Perfeito. Não é um score prognóstico, Excelente. Aí eu acho que você tocou num ponto que, assim, que é um fator confundidor muito grande que eu vejo na prática do dia a dia. Os scores de clínicos, na verdade, eles servem para poder, principalmente para estratificar risco, né? E não para confirmar ou excluir doença. Não é o objetivo. Então, eu acho que esse é um ponto que eu vejo com muito fator confundidor aí. Ele te ajuda a estratificar. Ele te ajuda a dizer qual é a probabilidade pré-teste desse paciente, confirmar ou não a minha hipótese diagnóstica e, uma vez, estratificar o risco desse paciente, mas não confirma nem exclui nenhuma doença. Desculpa. Pode falar. Eu vou dar uma de host aqui, porque eu quero saber como é que você faz, Thaís, então. O residente vem, aí te fala a troponina, o eletro tá descartado, mas não é oca, tá? Aí ele vem e te fala já o primeiro resultado da troponina e te fala o heart score. Olha, eu vou dizer para ele assim, me conta como é que é a dor desse paciente. É assim que eu pergunto. Me conta como é que é a dor. E é muito interessante, porque sempre tá assim, é uma dor torácica atípica. E aí eu escuto, será que ela é atípica? Assim, esse termo atípico, porque quando a pessoa já te passa como atípica, ela já traz aquilo como se não fosse... Já tá sugestionado. Exatamente. Ela já... Então, assim... Você já enquadra um viés na sua cabeça de que talvez não seja e talvez você ignora várias outras coisas, até inclusive alterações de eletro. Exatamente. E eu vejo, obviamente, eu também fui residente, eu também tive e tenho a minha curva de aprendizado, e eu vejo que muito das características que me passam como o paciente, a dor não é convincente, que para mim é assim, olha, eu acho que esse paciente merece investigação, eu acho que a probabilidade aqui é pelo menos moderada de ser síndrome coronariana aguda. Então, como eu faço me conta como é que é a dor desse paciente. Porque aí eu, juntando com o eletro, com a história, a idade, os fatores de risco, que na verdade é o heart score, mas que a gente faz de forma natural. Olha, esse paciente eu acho que tem uma grande probabilidade. Eu acho que esse paciente, tudo bem, a troponina veio baixo, o eletro veio normal, mas vamos estratificar ambulatorial esse paciente? Então, acho que esse é o ponto. A verdade do heart score é que, num centro especializado, como a gente está, é exatamente isso que a gente acaba fazendo. A gente talvez até escreva lá no prontuário Heart, mas quando a gente está discutindo o caso, ninguém está nem se importando pro valor do Heart. Eu quero saber a característica de cada um que o Heart coloca lá, como é a dor, quais são os fatores de risco. Isso. Aí eu vou juntar, enquadrar na minha cabeça para ver esse paciente dá para investigar internado ou não. E juntando com a troponina elétrica que a gente fez, que o Heart também coloca, né? É muito fácil o score Heart, ele coloca tudo que a gente precisa saber. Então, para quem não está acostumado, começando agora, para o clínico geral, para quem acabou de formar, excelente ferramenta. Perfeito. Para você que é cardiologista formado, provavelmente não se sinta mal se você não usa o Heart, porque a gente também não usa. Você usa. Tudo isso, né? É que você usa, você só não quantifica. Não quantifica. O mesmo vai para todos os outros scores, da dissecção de aorta, para o próprio TEP do Wells. E eu vou até referenciar aqui o Ítalo, que ele sempre fala do Score Heart, eu não consigo não lembrar dele. É um dos nossos chefes, tá no Dante, colega nosso, que agora tá lá na unidade coronariana. E, inclusive, a tese de doutorado dele é sobre a troponina na população do Dante, que é uma população diferente. Ele quer justamente mostrar que esses valores que a gente está usando, que o kit coloca, eles não são assim para a população que já é mexida. Então, tem muita coisa pra gente aprender de troponina ainda. Deixar um salve pro nosso amigo. Sem contar que o score de Heart ele também foi validado, né, em troponina convencional, né? Ela não foi validada a princípio na sua criação para troponina ultrassensível. E basicamente o que ela vai fazer é dar segurança para você conseguir investigar mais próximo, porque ele avalia o desfecho cardiovascular em 6 semanas, né? Então você consegue ter aí uma segurança de tentar investigar ambulatorial. E pra gente fechar, Plínio, não vai dar pra gente delongar muito, porque a gente teve uma discussão muito boa aqui dos dois primeiros passos. Principais pontos, né? Da troponina e do eletro, né? Pro final, sobre qual exame pedir, que é o passo 4, eu acho muito interessante o que a diretriz colocou, que é justamente assim, não vi escrito em nenhum outro lugar, né? A diretriz americana era muito semelhante, mas ele coloca muito o que a gente vê na prática, que são duas rotas. O paciente já tem história de DAC ou o paciente já não tem história de DAC para a gente decidir qual exame a gente vai pedir. Você faz assim também na prática, Thaís? Todos os dias. Eu lendo essa diretriz aí, eu fiquei assim, bom, é isso, né? Porque, primeiro que eu acho que
embora pareça meio piegas aí o que eu vou dizer, mas é assim, cara, para cada paciente, eu vou definir de uma forma como eu vou estratificá-lo. Porque, assim, se é um paciente que eu tenho dúvida da dor dele, se eu não sei se aquilo que ele está sentindo ali, se é angina ou não, eu vou me guiar para uma prova funcional, né? Ou um paciente, ou então um paciente, por exemplo, que já tem DAC prévia, é extremamente mexido. O que eu vou fazer? Eu vou olhar esse CAT prévio dele. Tem como eu fazer alguma coisa? Tem como eu fazer algum tratamento? Ou ele tem várias lesões moderadas ali. Então, de repente, se eu fizer uma cintilografia antes ou uma outra prova funcional para poder me guiar isso daí, não me ajuda? Ou um paciente que eu não sei nada dele. A dor, eu fico um pouco na dúvida. Então, assim, de repente, uma prova anatômica, uma angiotomo de coronário, aquele paciente que não tem dúvida. Várias vezes eu pergunto pro residente, a dor te convence? Ele, não, pra mim, assim, eu não tenho dúvida que a dor é angina, eu acho que é síndrome coronariana aguda. A gente conhece a anatomia? Não, então é a CAT. Ah, mas vai pra CAT porque ele não tem tanto fator de risco. Mas, bom, você tem dúvida da dor? Não tem dúvida? Você conhece a anatomia? Não, então vamos pra anatomia. Então, eu acho que isso, no dia a dia, é o que a gente já vinha fazendo, mas ver isso descrito, eu acho que ajuda, principalmente quem não está todo dia num cenário de emergência, trabalhando bastante com paciente cardiológico, igual a gente está. Eu acho que abre um pouco a mente nesse sentido, né? Acho que, assim, algum comentário a mais pra gente... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente abraçou aí os 4 passos, né? E sempre lembrando, é uma diretriz diagnóstica. A partir do momento que você chegou no diagnóstico, você tem as outras diretrizes, síndrome coronariana, TEP. Mas o diagnóstico é importante, né? Às vezes a gente até só quer tratar, mas a gente tem que chegar no diagnóstico antes. E essa diretriz eu achei que foi perfeita nesse sentido. Achei que ela veio muito bem a calhar. E, inclusive, ela já acabou colocando na nossa prática coisas que, inclusive, nem estavam ainda descritas antes, né? Fora, né? Então, eu achei que foi sensacional essa diretriz e achei que a gente abraçou todos os temas, né? E brilhantado pela presença do... Foi uma honra. Obrigada, Thaís e do Nossa, Alencar, gente. Obrigado. que, assim, experts nos assuntos. Então, com certeza, acrescentou demais. Então, agradecer em nome de todo mundo que está ouvindo e da equipe 12x8. Se tiverem alguns comentários para finalizar também. Obrigada, foi ótimo. Acho que a discussão aqui, ela foi muito proveitosa. Sempre aprendi aí com o Alencar, aprendi com vocês hoje aqui. E aí, vamos organizar a gente planejar esse kit aí 12x8, né? Valeu, pessoal. Bom, eu agradecer por estar aqui, obrigado pelo convite, aprendi demais também aqui ouvindo vocês e é isso, vamos seguir agora estudando cada vez mais essa coisa da oclusão coronária, né, estudando IA também e tal, tem muita coisa pra gente evoluir ainda, mas é o comecinho, é isso aí. Você vê que assim, o episódio inteiro foram 2 pontos, né, eletrotroponina e os dois a gente tá vendo que estamos avançando. Mas ainda estamos num oceano que a gente tá Com aprendendo. incerteza ainda, né? E o Alencar pontuou várias vezes que dá um episódio só pra isso, que a gente pode até conversar depois sobre o papel futuro da IA. Talvez esse passo 2 em 2030 vai ser, joga no algoritmo lá da IA. E depois passa pro passo 3. A troponina, será que vai chegar? Como que a IA pode ajudar? Isso eu não tenho conhecimento ainda, mas provavelmente a gente vai ter. Veremos. Algum advento também. Então, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Tchau, tchau.